João capítulo 5. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: é hoje, tá? Todo mundo conhece esse texto? Todo mundo? Tanque de Betesda, parará, você conhece, né? Então vamos lá. Verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, já havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar? Queres ficar? Queres ficar? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Danadinho esse rapaz. E Jesus lhe disse: vou tratar com quem não te ajudou. É isso. Vou julgar a tua causa. É isso. Esse discurso não cola para Jesus. Que a palavra de Jesus é comando. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. Diga para o seu irmão, diga: o caos só respeita o movimento. A pergunta que eu tenho para vocês, eu vou ser bem breve, que a gente vai orar de verdade, vou ser breve. Será que nós estamos esperando ou nós estamos sendo passivos? Porque a passividade também é uma forma de esperar hipocritamente. Porque o problema não é o tempo que se espera, é a forma que nós estamos esperando. Quando eu falo de esperar, não é sentar numa rede, esperar Deus trabalhar por mim e fazer tudo o que Ele tem como Deus e pode fazer. Na verdade, existem coisas que eu preciso fazer, para que eu não caia no laço da procrastinação e da passividade. Então existe aqui algumas coisas nesse texto que me encantam. E aqui nós não estamos numa sala de aula para discutir se tem um anjo que desce, se isso aqui é uma fábula. Deixa isso aqui para o Paulo resolver. O que o texto está dizendo é que de tempo em tempo descia um anjo no tanque de Betesda, e a água era agitada, e o primeiro que se jogasse no tanque sarava de qualquer enfermidade. Então esse ambiente aqui é um ambiente de extrema necessidade. Porque onde existe um pingo de esperança, existem pessoas necessitadas. Os vendilhões da fé ficam aí à torta direita, oferecendo para a gente diversas coisas extremamente exorbitantes. Lasquinha da cruz, um pouquinho da areia de Israel, um pingente, alguma coisa que você leva para a tua casa, resolve tudo. Porque parece que a nossa geração vive de conforme ao Betesda que nós acabamos de ler aqui. E onde houver o necessitado, sempre vai haver um esperto. Porque os espertos, eles vivem na demanda da necessidade. Porque o problema dos necessitados é que eles querem se livrar dos seus problemas. E quando alguém vende uma solução de um problema que é insolúvel, a gente vai e paga o que tiver que pagar. Eu me lembro daquele Dr. Fritz, que as pessoas aglomeravam para ver o cara médium operar em nome da mediunidade. Isso não é diferente de algumas igrejas, de alguns falsos profetas que nós temos no protestantismo, que são os do Pix. Eu te dou uma revelação, você me dá uma oferta, e vice-versa. E vai, na verdade, um conjunto de regras que, na soma total, são dois miseráveis: o que pede o Pix e o que revela por causa disso. Aliás, e o que dá o Pix para receber uma revelação. Só que nesse texto aqui, algumas coisas são brilhantes. Jesus aqui é o ator principal do texto. Porque aqui não é o anjo, porque não existe um histórico aqui no texto de que um anjo curou alguém. Mas existe a fábula de que o anjo cura. Porque na verdade aqui não é o anjo, é Jesus que está passando aqui num ambiente de gente de extrema necessidade. Porque, como eu disse, ninguém consegue se esconder dos olhos misericordiosos de Jesus. Porque se o tanque se chama casa de misericórdia, Jesus vai ensinar para a gente como é que é exercida essa misericórdia. Vocês não estão aí, né, gente? A misericórdia não é exercida como uma via de mão dupla. A misericórdia só tem uma via.
ela não precisa ser recíproca. Na verdade, a misericórdia se alimenta de doação. Eu não preciso que você faça, eu vou fazer por você, e isso vai suprir a minha necessidade de ter de você alguma coisa. Isso é misericórdia. É atentar para a miséria do nosso coração. É eu te ajudar e te abençoar sem esperar de você nada em troca. Por isso Jesus está nesses ambientes de miséria. Oh, glória. No ambiente de gente enganada, mas de gente trabalhadora. De gente enganada, mas de gente que está guerreando para sobreviver. Ele vai lá. Enganado ou não pela religião, Jesus vai lá. Eu acredito que esses ambientes estão com dias contados. É por isso que não deixam Jesus entrar. Porque quando Jesus entra, esses ambientes ficam com prazo de validade para ficar com a porta aberta. Vocês estão naivos ou não, gente? Ok? Jesus olha para esse homem, ele vai mirar, porque existe uma multidão ali de enfermos, cegos, coxos, ressecados, necessitados. Mas Jesus vai em direção a um homem só. E a pergunta é extremamente clara. Vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? Esse homem está 38 anos, enfermo, ok? Com quantos anos Jesus teve de ministério? Diga 3 anos, morreu com 33. Então antes de Jesus nascer, esse cara já estava necessitado. Porque existem enfermidades que nascem com a gente, mas não podem morrer com a gente. Porque ela só insiste em ficar com a gente até Jesus chegar. Olha para o teu irmão e diga: não se acostume com essas coisas, porque Jesus está chegando. Diga: vai se acostumando a viver em outro nível de vida, porque Ele está chegando. Olha para o teu irmão e diga: vai treinando a viver em outro nível de vida, porque Ele está chegando. A pergunta desse Jesus amado por nós é: você quer ficação? Mas esse cara tem um histórico. O histórico é: eu não tenho homem que quando a água é agitada me lance no tanque. Na verdade, ele tem um currículo de frustração e de falta de relacionamento com quem era miserável junto com ele. Talvez pelo simples fato de entender: quem está no mesmo estado que eu não tem nada para me oferecer. Ou talvez ele tenha níveis de relacionamento quebrado também. Mas a gente precisa ser maduro para ouvir isso aqui. Tem gente que não ajuda a gente porque Jesus não vai dividir com ninguém o que Ele vai fazer por nós. Então é até legal ninguém te ajudar. Vocês estão aí ou não? É maduro a gente ouvir isso. É até legal alguém sentir a tua dor, sentir a tua necessidade, mas não estender a mão para você. É bacana isso. Porque o foco da história não vai ser dividido com ninguém. Tem coisas que ninguém vai ter dúvida de que foi o céu que fez por você. Então pode arrumar tratamento onde você quiser. Quem vai fazer esse milagre é Jesus. Pode arrumar terapia onde você quiser. Quem vai libertar é Jesus. Pode pegar o medicamento dos Estados Unidos, mas quem vai tratar de você é Jesus. Então não se acostume com isso. Vai dando a Deus a tua marca, a tua dor, o teu desespero, as tuas guerras, as tuas lutas, porque Jesus vai passar. Mas o histórico desse homem levanta para a gente uma questão. Eu sei que vocês são inteligentes. E quem tem propósito, ainda que seja se arrastando, chega. Amém ou não? Então se você quer ser curado, não tem ninguém que te leve ao médico, vai sozinho. Se você quer ser crente, não tem ninguém que te leve à igreja, vai sozinho. Mas não use a falta de relacionamento e empatia que as pessoas não têm com você como desculpa para você não ir. Vocês estão aí ou não, gente? Por isso que Jesus, quando chega, não quer saber do currículo, da luta que ele viveu, ou da falta de resiliência, de empatia. Jesus pergunta para ele: querem ser? O tema dessa mensagem é: paciente ou passivo? Segura a mão do teu irmão e diga para ele assim: você está sendo paciente ou você está sendo passivo? Esse cara está 38 anos no mesmo lugar e no mesmo estado.
Por isso levanta para nós uma séria pergunta. Estava esperando em fé, ou ele estava adequado e acomodado na situação que ele vivia? Porque a gente se adapta a situações que não deveríamos nos adaptar, para que a gente extraia de alguém pena, para que alguém tenha pena da gente. Eu vou dizer para você que ninguém a partir de hoje vai ter pena de você, nem Deus vai ter pena de você, porque existe um potencial aí dentro que ninguém sabe, mas Ele conhece, que vai fazer você se reposicionar. Tome a mão do teu irmão, diga: essa luta não vai te vencer. Diga: esse demônio não vai te destruir, essa enfermidade não vai te abater. Por isso a paciência é protetora, porque a paciência é esperar na condição de confiar, mas a passividade é aceitar a situação sem reagir. Até quando você vai sentir essas dores do peito e não vai fazer um exame? Até quando você vai carregar esse problema que você carrega nas pernas e não vai fazer uma check-up? Sumiu, glória a Deus, né? Até quando você vai ver seu filho chegando tarde em casa e não vai tomar uma decisão? Até quando você vai permitir que a tua filha durma na casa do namorado sem você se posicionar? Até quando você vai deixar o diabo mandar na tua família, quando quem tem que mandar lá é você? A justificativa é muito boa. Eu não tenho ninguém que me lance lá. Eu não tenho ninguém que ore lá. Eu não tenho ninguém que bote um óleo no meu quarto. Eu não tenho ninguém que faça uma campanha. Jesus não vai perguntar para ele sobre o tanque, porque Jesus não está interessado em perguntar pelo tanque, nem pelas pessoas que ele deixou lá. A pergunta é pessoal. A ferida que você está carregando com os outros está impedindo que você seja tratado. Sumiu, glória, né, gente? Você está tão decepcionado com os antigos pastores que você teve, né? Você está decepcionado com as igrejas que você passou, que agora você está tratando essa igreja do jeito que você tratava as outras. Você está dizendo que está confiando, mas você está desconfiando com o pé atrás. Vocês não estão aí, gente. Então Jesus não quer saber do teu currículo, onde você passou, quem te feriu, quem te magoou. Ele quer saber se você quer viver daqui para frente uma história que você nunca... Tome a mão de alguém e diga: em nome de Jesus, nunca mais. Fala: nunca mais use a sua limitação como desculpa para permanecer onde você está. Diga: a partir de hoje, existem áreas da sua vida que não mudam há anos, mas vão mudar agora. Existem situações que não mudam há anos, mas ela vai mudar agora. Bate na mão de alguém. Papinho de se acostumar com fracasso não pode fazer parte da sua cartilha. Fracasso um dia, fracassa 2 dias, mas viver uma vida inteira fracassada, isso não pode ser realidade da tua vida. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Levanta, sacode essa poeira e tenta de novo. Faz de novo, prega de novo, adora de novo, canta de novo. Vai! Aí, o entendimento é se a gente está esperando Deus agir, ou a gente já desistiu de esperar em fé. Ah não, sabe qual é, pastor? Isso não é para mim não. Deixa eu te falar um segredo aqui. Toda vitória que requer milagre, ela tem um preço. E não é porque Deus não tem poder de te entregar, é porque você precisa valorizar o que Ele vai te dar. Percebeu que quando você não era crente, tudo era mais fácil? Agora tu aceitou Jesus, está no discipulado, está tudo mais difícil. E isso é para você entender que Deus é Pai, mas não trata você como playboy. Não está aí não, né, gente?
Bate na mão de alguém e diga: a segunda coisa que você precisa entender: esteja alerta quando ele aparecer. Fala para ele: eu te amo, irmão, mas eu não vou deixar você me distrair. Diga: nada vai me distrair. Diga: eu estou conectado, envolvido, esperançoso que ele vai aparecer. Às vezes ele vem saltando os montes, às vezes ele vem numa palavra profética, às vezes ele vem numa nota musical, às vezes ele vem no louvor, mas ele aparece. Ele está aqui nessa noite. Levanta a tua mão para dar glória a Deus. Ele está aqui. Eu preciso estar alerta para isso, porque isso vai fazer com que a gente entenda o seguinte: Jesus vai entrar naquele ambiente que está cheio de gente, mas ele vai direto naquele homem e não tem senha. Esse cara não está vestido de uma roupa diferente, ele está vestido de miséria. Tem gente ali pior do que ele? Talvez. Mas Jesus sabe onde ele vai. Porque antagonicamente ninguém fica 38 anos esperando ou alguma coisa acontecer se não tiver movido pela fé, né? Porque por menos tem gente que já abortou a vida. Então você não é herói porque você venceu. Você é um herói porque você está esperando. Jesus sabe quem espera em fé. Ainda que decepcionado com pessoas, você continua esperando. Porque nem todo mundo percebe quando ele está passando. O paralítico não reconhece Jesus. Principalmente o Jesus que aparece de imediato. Ele não manda uma mensagem, ele não manda um discípulo, ele não manda ninguém ir na frente dizendo: diz aquele paralítico que eu vou chegar lá. Não! Jesus não aparece assim. Jesus aparece como num relâmpago. Estou aqui e estou te perguntando: quer? Mas o problema do paralítico é o nosso problema. O método. Ele está focado no tanque. O tanque que já decepcionou muita gente é a prioridade do paralítico. Você está tendo prioridade, coisa que te decepciona. E quando a gente fica de olho no método, a gente perde a presença. Vocês estão aí? Porque os métodos são decepcionantes. E Deus não tem método. Ele faz do jeito que Ele quer. A ponto de você entender que tem milagres que vêm de lugares que você menos espera. Vem da boca de um corvo. Vem de uma viúva que não tem mais nada, vai comer para morrer. Vem de um mar fechado para todo mundo, mas para você se abre. E como é que abre? Com uma chave feita de madeira. Vocês estão aí não, né, gente? O problema é que a gente está vivendo uma geração que perdeu o foco por ficar se apaixonando por método. Vocês estão aí ou não, gente? O Zaqueu entendeu, eu já preguei isso aqui. O Zaqueu entendeu que Jesus, que é o foco, é muito superior ao método de um publicano cobrar imposto. Então ele está dizendo: eu vou ficar pobre, mas da tua presença eu não vou abrir mão. O Pedro entendeu, olha para mim. O Pedro em Lucas capítulo 5, na pesca que não era maravilhosa, era fracassada, que ele encontrou Jesus no fracasso da pesca. Quando viu que Jesus mandou ele lançar a rede num ambiente que não era mais para dar peixe, ele fica tão maravilhado que ele nos ensina o seguinte: a rede não é mais importante do que quem me mandou lançar. Então, ao invés de ficar com a rede com peixe, eu vou ficar com quem manda no mar. Porque o método não é melhor do que a presença. Davi, quando entendeu que a presença é tão importante, ele disse: me tira tudo, mas não tire de mim presença. O problema é que a gente está apaixonado por método, viciado em método, idólatra de métodos. Quando Jesus está batendo na porta da gente dizendo: cara, eu quero te dar revelação. Ninguém está aí, mas tá bom. Deus sempre vem da forma que nós nunca esperamos. Ele pode vir através de uma palavra, Ele pode usar uma oportunidade, Ele pode usar um confronto, Ele pode usar um momento inesperado. Por isso quem vive distraído espiritualmente perde o tempo da visitação e troca a presença por métodos. Ah, se não for assim eu não aceito. Quem é você?
qual é a cartilha que se vende do método do milagre. Tem hora que ele diz, receba a cura, mas tem hora que ele cospe no chão. Vocês estão aí ou não, gente? Vocês estão vivos ou não estão? Quem tem testemunho de milagre, de coisas inusitadas, levanta a mão. Eu também tenho. De coisas malucas. Que a gente, não, Deus não pode fazer isso. Quem somos nós para dizer que Deus não faz desse jeito? Então para de ficar idolatrando métodos. E caminhe debaixo daquilo que Ele te revelou. Vocês estão aí ou não, gente? É estranho. A coisa é muito doida. Mas ele não trabalha com métodos. E esse cara está decepcionado com o método do tanque. Não tem anjo, não tem ninguém que me lance. Eu estou há 38 anos aqui enfermo. E Jesus dizendo, a tua cura sou eu, cara. É como o dia em que Jesus subiu ao Monte Tabor para transfigurar. Moisés e Elias apareceu no dia que o Jesus subiu ao monte para poder fazer culto com Pedro, Tiago e João. Eles ficaram tão maravilhados com aquele método que eles disseram, vamos fazer uma cabana aqui. Em cima do monte da glória, mas sem discernimento do fogo. Caramba, apareceu Moisés e Elias. Rapaz, que mistério. Vou morar aqui. Aí Deus vai interromper o culto dizendo, vem cá Moisés, vem cá Elias, vem, sobe a nuvem. Acabou o culto. Esse aqui é o meu filho amado, a quem a minha alma se compraz. Era para dar um glória a Deus, mas eu vou te explicar. Porque todos os métodos são passageiros. Porque no final, que tudo acaba, só é quem fica é. Dá um glória a Deus aí, gente. Tome a mão de alguém e diga, não troque Jesus por pregador, por cantor, por ninguém. Se apaixone por Ele. As pessoas te decepcionam mesmo, mas Jesus nunca vai te decepcionar. E Ele está passando aqui nos corredores dessa igreja para tratar as tuas feridas, para curar as tuas mágoas. Você não tem o direito de parar a tua caminhada porque alguém te magoou, porque alguém te feriu, porque não foram eles que morreram na cruz em teu lugar, não foram eles que derramaram sangue no teu lugar, foi Ele sim que pagou o preço pelos teus pecados. Então sai desse quarto escuro, sai dessa depressão, porque Ele está passando aqui. Tome a mão de alguém e diga, você está sensível? Mais alto, você está sensível à voz de Deus? Ou você está preso a uma forma só de resposta? Está molhando no velho, está tirando no velho, está morando no velho, está tirando no velho. E Deus está dizendo, eu vou te surpreender. Talvez a tua resposta já tenha vindo pela boca do teu neto e você não viu isso. Tua resposta veio no sinal do trânsito fechado e você não viu isso. Tua resposta veio no louvor que tocou no Uber e você não entendeu isso. Saia daqui atento, porque Deus vai voltar a falar com você. Não se distraia. Ninguém é mais importante. Ninguém, na verdade, deseja mais o que você precisa do que você. Então não me interessa quem foi te ajudar e quem não foi te ajudar. Creia, você que Ele pode fazer. A última vez que eu preguei aqui, eu falei da mulher do fluxo de sangue, se eu não me engano. E o texto que eu usei foi, se eu apenas te tocar. Tem ninguém para te incentivar, né? Seja você o seu melhor. Tome a mão do teu irmão, diga, vai para o espelho e profetiza para você. Anda na rua profetizando para você. Bota a mão na tua cabeça e profetiza para você. Bota a mão na cabeça do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Bota a mão na barriga da tua mulher que está estéril e profetiza. Bota a mão naquela empresa e profetiza. Bota a mão naquele carro e profetiza. Bota a mão nessa enfermidade. Seja você o seu profeta. Ai.
ambientes de relacionamento e intimidade não se constroem coletivo. Então essa solidão foi de propósito. Que você vai aprender a ouvir Deus como há muito tempo você não ouve. Obrigado, dá um glória a Deus melhor do que isso. E você não está entendendo, está colocando a culpa no pastor, no discípulo, no outro pastor auxiliar, porque ele não foi. Aí você está em casa assistindo online. Porque eu estou aqui, Cristo em casa. Porque ninguém me visitou. Porque ninguém se importa comigo. Eu estou ouvindo aquelas músicas do Roberto Carlos, está me dando uma saudade. Detalhes tão pequenos. E o diabo olha para mim. Assiste o culto, mas a tua mente é minha. Quero te matar não. Porque se eu te matar, eu vou mobilizar a igreja para ir atrás de você. Eu só quero te neutralizar. Eu quero que você esteja num ambiente de sonhos, mas não sonhe mais. Eu quero que você esteja num ambiente dos milagres, mas não viva milagre. Eu quero que você esteja num ambiente da adoração, mas não adore. Por isso, para o diabo é vantagem ter você como frequentador de culto. Sei que você se posicione. Porque o caos só respeita movimento. Quando você se movimenta, você está dizendo para o caos: pode ser que eu não reconstrua, mas morrer sonhando no morro. Estou sentindo Jesus aqui. Aí ficam uns crentes com cara feia no culto, amargurado, entristecido, não celebra, não se expressa, não levanta a mão. Cara de quê? Pão não, cara de reborn, boneco reborn. Porque na verdade, se você não se move, acredita, deixa eu te falar uma coisa de batalha espiritual. Todos nós aqui somos um alvo. Mas a diferença é que existem alvos fixos e móveis. Quando você se movimenta, você é até um alvo, mas você não é um alvo fixo. Porque para te derrubar tem que correr muito. Tome a mão do teu irmão e diga assim: se movimenta, irmão. Quando o diabo pensar que você está na depressão, você está no culto de oração. Quando o diabo achar que você está viciado na internet, você está na vigília. Por isso que a gente não presta para ser de outra denominação que não for pentecostal. Porque a gente vem para cá pisar na cabeça da serpente, marchar com o varão e botar Satanás para correr. Dá um pulo dessa cadeira aí, Ives, e adora o nome do Eterno. Caminhada checa na lama. Eita! 5 minutos eu encerro. Terceiro e último ponto. Viu? Isso aí. Isso aí é a nossa terapia de grupo. É isso aí. Isso aí é terapêutico. Dá glória a Deus, dá aleluia. Isso é terapêutico. Isso é você botando a terra para girar. Uou! Quanto tempo, meu irmão, tu não faz isso? Quanto tempo você deixou a religião te matar? Você deixou aquele pastor velho te matar? Você deixou aqueles crentes amargurados te matar? Mas hoje Deus te ressuscita! Vai dar lugar mesmo, adore a Deus! Alguém orou antes de você chegar. Essa igreja está debaixo de manto de oração. Adore a Deus, porque essa prisão vai ter que te libertar. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia!
engraçado que João faz questão de grifar que esse dia era sábado. O Paulo pode falar de sábado melhor do que eu, que ele é um... Não sei nem mais o que o Paulo é, careca. Deixa quieto. Não, Paulo, pastor Paulo. Hã? Pastor André era, não é mais não. E na verdade Jesus usou da prerrogativa de sábado para poder curar o cara. A tradição dizia que no sábado ninguém podia fazer nada. Mas a questão é, se uma ovelha cai no buraco, você não vai resgatá-la porque é sábado? Então por que se pode fazer um bicho, não pode se fazer um pequenino? Na verdade não é o Senhor de sábado, Ele é o Senhor de todos os dias. Mas essa forma de ação aqui nos dá um entendimento de que Ele se preocupa com aquilo que é bom, não com aquilo que é adequado. Se tem alguém necessitado, Jesus não quer ser correto. Porque diante dos olhos do religioso, ele tem que ser correto. Não pode. Mas ele não quer ser correto. Eu amo Jesus. Porque ele não é correto aos olhos de quem te enxerga diferente. Porque para muita gente, tu já devia estar morto. Mas como ele não te enxerga de uma forma correta, ele te enxerga de uma forma justa. Tá bom, ele não merece, mas não é por merecimento, é graça. Porque se fosse por mérito, ninguém estava vivo. Mas já que é por favor imerecido, ninguém deu glória. Aquele lugar estava cheio de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Mas Jesus escolhe um. E o entendimento é, ele escolhe não porque ele está querendo ser correto. É porque Jesus talvez tenha visto alguma coisa nesse cara. Talvez ele estava paralítico, mas tinha um desejo vivo. Talvez ele estivesse paralítico, mas tinha uma fé escondida. Talvez ele estivesse paralítico, mas também existia alguma coisa que ele não tinha desistido por completo. Porque Deus não se move por aparência. Ele se move pela verdade que você carrega aí dentro. Caramba, me abandonou todo mundo. Bacana. Mas o que tem te movido? E eu amo Jesus porque o que é adequado é o que parece certo aos olhos dos homens, mas o que é bom é que Deus vê no secreto. E aqui não tem oração, gente. Aqui tem lamúria. Aqui não tem intercessão. Aqui tem solidão, decepção. Isso aqui é graça, não é? Porque se isso aqui não for graça, eu não consigo enxergar esse texto de outra forma. Porque tem gente que acha que milagre é meritocracia. E não é. Tem gente que nunca fez nada por Jesus e foi livre de bala perdida. Vocês estão aí, gente? É graça. Depender de mim, tem umas 4 ou 5 pessoas que Jesus devia ter levado. Mas talvez Deus não leve, converta eles e ainda ponha para congregar comigo. Porque Deus não odeia quem você não gosta. Vocês estão aí? Elias odiava Acabe e Acabe se arrependeu. Deus disse para Elias, volta. Acabe se arrependeu. Sumiu, glória. Você está preparado para poder conviver com gente que te fez mal a vida inteira e depois que se converter, falar, cara, paz do Senhor. Porque é graça. Está vendo como é que um silêncio mortal agora na igreja? Porque se não for desse jeito, não existe graça. Eu não estou falando de denúncias proféticas, as coisas que estão aí da internet, não estou falando disso. Eu estou falando de gente que fez mal a gente a vida inteira. Que tem todo o direito também de se converter. Como você se converteu e fez mal a muita gente. Porque se Deus puxar a tua capivara, raça negra para baixo. Pagode do sovaco da cobra. Mas engraçado que Jesus não vai puxar o histórico desse cara. Mas o texto vai dizer o seguinte, lá no verso 14, Jesus encontra com ele dizendo, olha,
Você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, na verdade, esse alelume tem um tratado, pecado. Pecou! E a vida deu para ele a colheita. E a colheita foi ficar paralítico 38 anos até que a graça encontrou com ele. Porque a graça tem mania de encontrar com a paralisia da gente. Porque ou a graça é cortada ou a graça te levanta. Por isso não tem histórico e currículo, tem levanta. Então hoje ele não tem rodeio aqui na Ives, é levanta mesmo. Levanta, porque a cama está acostumada a te carregar, mas agora quem vai carregar a cama é você. Levanta. Na sombra, Eva. As pessoas estão acostumadas a ter pena de você. Lá vem o pobrezinho da família. Lá vem a ovelha negra da família. Lá vem um crentinho. Todo mundo prospera e você como crente está lá lutando para pagar a conta. Na hora do churrasco todo mundo está lá queimando a carne e você comendo ovo. Isso é um tipo de cama. Isso é um tipo de leito. Isso é um tipo de fracasso. Isso é um tipo de dor. E não é uma nem duas vezes que eu selo oferta, que eu dou oferta, e às vezes não tenho resultado disso. E gente que não faz nada disso, recebe. É graça, gente. Porque a graça demora a gerar, mas quando gera, muda. Vocês estão aí ou não? A primeira mensagem que eu preguei aqui na Ives, a Ives era de lá para cá. Eu conheci o Felipe Abrante, que tem sobrenome do Abrante, que é do Rodolfo. Mas parece que aquele médico da série. Eu olhei para esse cara, rapaz, eu conheço ele de algum lugar. Mas era o médico da série. O bom doutor. Mas enfim, o sobrenome Abrantes, eu falei, deve ser do Rodolfo Abrantes, do Jaimundo, né? Eu preguei de lá para cá. E eu me lembro que eu falei sobre Ana e sobre Penina. Que na verdade a Penina tem muitos filhos e a Ana não tem. Mas o nome de Penina é Pérolas e de Ana é Graça. Então a Pérola, ela tem muitos filhos que não tem nome. Mas a Graça tem um filho só. Não reclama da Graça por ela não ter gerado, porque um dia ela gera. Bate na mão de alguém e diga, um dia a Graça vai te alcançar. Gente, eu estou sentindo Jesus até o cabelo do meu pé. Demora, pastor, demora, porque ela não vem na hora que você quer, mas quando ela chega, o que ela gera é para a eternidade. O que Jesus vai fazer com você, tu não vai perder no tigrinho. O que Jesus vai fazer contigo, você não vai perder em jogo de azar, no jogo do bicho. Porque hoje eu vim aqui para liberar decretos para você, a graça vai te alcançar. Tu não ficará refém de agiota. Tu não ficará refém de medicamento. Tu não ficará na mão de traficante. Porque a graça vai te alcançar. Tome a mão de alguém e diga, a graça está indo lá agora, na nossa casa. Eu não sei qual é a rua que você mora. Eu não sei o teu CEP, teu endereço. Mas alguém está amarrado, alguém está aprisionado, alguém está em cima de um leito. E a graça vai lá, dizendo, levanta, 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 Bate na mão do teu irmão, diga, tem uma voz de comando aqui hoje. Diga mais alto, uma voz de comando aqui hoje. Diga, levanta. Bate na mão dela e segura. Diga, levanta. Diga, sabe o que é isso? É que todas as áreas da sua vida voltarão a funcionar. Receba movimento, receba movimento, receba movimento, receba movimento, receba movimento, receba movimento, receba movimento. Tudo vai funcionar, tudo vai voltar a funcionar.